rejubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem susto ou temores, entre crianças a correr e a brincar. Verei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Almejamos realmente esse dia, Pai, em que vamos poder encontrar com o Senhor num cenário tão feliz como o que cantamos agora. Por favor, Deus, esteja conosco, é o que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Agora é a hora da oferta, dos dízimos e ofertas. Se alguém quiser doar, se dirija aqui na frente, no gasofilácio, por favor. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo em fim de coração. Este é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medidas, bênçãos de amor. Quero entregar tudo em fim de coração. Este é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero chamar aqui a nossa pregadora, Abigail Pereira. Ela é do Clube Desbravadores e ela é líder do clube. Veio aqui hoje para poder pregar e falar da palavra de Deus para cada um de nós. E o desejo do meu coração, o desejo do coração de cada um de vocês é que o Espírito Santo a use para falar conosco essa noite, que Deus seja honrado através da vida dela. Deus abençoe. Boa noite. É a minha primeira vez que eu vou pregar aqui. Estou um pouquinho nervosa, mas queria agradecer a oportunidade, porque eu amo essa igreja, é uma igreja que surgiu no meu momento mais difícil, quando eu precisei. E para a gente começar, eu gostaria de orar, pedir para que o Espírito Santo, esteja com a gente também. Querido amado Deus, muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui na Tua santa, maravilhosa casa. Obrigada porque separamos um momento
para virmos te adorar, Senhor. Que tudo que seja falado aqui agora seja conforme a tua vontade. Que o Espírito Santo, Senhor, abra o nosso coração, que possamos sair, Senhor, daqui renovados e com uma palavra, Senhor, de conforto, de paz e esperança no nosso coração. Que eu possa ser usada como teu instrumento. É tudo isso que eu te peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus, amém. Vou esperar que eles colocarem o slide. Hoje temos aqui algum visitante que está nos visitando pela primeira vez? Não tem, né? Então vamos continuar. Pode colocar o slide. Enquanto ele coloca o slide, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia junto comigo em 1 Samuel, capítulo 14. Primeiro Samuel, capítulo 14. Antes de começarmos a ver um pouquinho essa história do capítulo 14, eu queria contar para vocês um pouco do contexto do capítulo 13. Para quem não conhece, o capítulo 13 fala da guerra entre os israelitas e os filisteus. Só que no capítulo 13 conta a história de um rei, o nome dele é Saul, e Saul decide guerrear contra os filisteus. E dentro dessa guerra, Saul só tem somente 3.000 homens. E ele decide separar o exército dele em duas partes. 2.000 com ele e 2.000 com Jonatas, que era o filho dele. Dentro dessa guerra, eles vão para cada posto diferente. E aí, nesse momento, Jonatas ele consegue ter um ataque com os filisteus. E dentro desse ataque, quando os filisteus percebem que estão sendo atacados e foram atacados, eles simplesmente formam ali aquele grupo de centenas de milhares de pessoas. Espera aí que agora ele colocou aqui. Quem está nos assistindo também, boa noite aí de casa. E o tema é fé na crise. Deixa eu só pegar aqui. Isso. Fé na crise. E continuando. E quando Jonatas decide, então, dar um ataque aos filisteus, os filisteus chegam e falam assim, como assim? Nós somos centenas, milhares, vamos nos juntar para atacar eles também. E aí o povo que estava com Jonatas começa a ficar apavorado, com medo. E aí eles começam a se esconder entre montanhas, entre rocha. E aí aqueles povos que estavam ali lutando, os filisteus, estavam vindo com tudo. E o povo de Jonatas estava lutando somente com pau, somente com materiais de lavoura, sendo que Jonatas e o rei Saul estavam lutando com espada, porque eram os generais ali frente à batalha. E dentro desse contexto, 600 pessoas no final ficaram com Jonatas. Para quem tinha um exército ali de 1.000 pessoas, tantos que ficaram com medo acabaram ficando só 600 pessoas. E desses 600 pessoas, todos estavam apavorados e com medo. Então, imagina se você está dentro dessa situação, você tem certeza que vai ganhar e chega no momento ali, os seus parceiros, seus companheiros começam a ficar com medo. Então, o que você faria, né? Talvez ficaria com medo, fugiria, esconder, orar. E não aconteceu diferente. Esses 600 pessoas dentro do exército ficaram com medo. E aí Jonatas então começa a ter uma ideia, que é onde a gente vai entrar agora dentro do capítulo 14. E se vocês puderem me acompanhar, capítulo 14, versículo 1. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passamos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeia, debaixo da romeira, em Migrom. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. E aí vocês continuam comigo no versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passamos a guarnição desses incursisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto? Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Eu quero que vocês guardem essa frase. Nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com pouco. Ou seja, se nós somos muitos ou pouco, Deus vai estar ao nosso lado.
E essa foi, então, a ideia de Jonatas. Jonatas, ele não temeu. Ele simplesmente chegou e falou para o parceiro dele, e aí, vamos? Vai ser só nós dois, vamos lutar? E eles foram adiante. E no meio desse processo, Jonatas pediu um sinal para Deus. E aí ele avistou o inimigo dele, teve o sinal de Deus, ele estava seguro e foi enfrentar os filisteus. E desses filisteus, 20 pessoas, na hora, ele conseguiu derrotar. E os outros filisteus começaram a ficar com medo, apavorados. Eles que tinham centenas de milhares de soldados, começaram a ficar apavorados. A Bíblia fala que o terror se apavorou no povo. E aí eu quero que vocês vejam também no versículo 7, quando fala: então o seu escudeiro lhe disse, faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. E nesse momento, então, houve um terremoto, depois que eles conseguiram derrotar 20 pessoas, e nesse terremoto, os filisteus começaram a ficar confusos. Eles não sabiam mais com quem lutar e começaram a lutar com eles mesmos. E aí, Saul, que estava distante, como eu falei para vocês, que estava no outro posto, ele olhou aquela coisa ali distante e falou, gente, o que está acontecendo ali? E ele foi junto com o exército dele, mas quando ele chegou, Deus já havia lutado por eles. Amém? E o que eu quero mostrar com vocês é que não importa o momento que a gente esteja passando, se você é 1, se você é 2, se você é 3, que eu falo com amigos, pessoas, se uma oração for fervorosa e você ser autêntico, Deus vai te honrar. E essa história me faz lembrar também a história de Davi, que também teve de novo ali os filisteus contra Israel. E 40 dias zombando ali de Deus, e Davi simplesmente chegou e falou, calma aí, o que eles estão fazendo? Ninguém vai fazer nada? Cadê o rei Saul? E Davi, mais uma vez, foi autêntico e honrou o nome de Deus. Eu queria que vocês me acompanhassem em 3 lições que a gente tem em relação a essa história de Jonatas. Está passando. Tem como passar? Aê, agora foi. A primeira lição é, Jonatas confiou em Deus. Jonatas teve fé em Deus. Não podemos subestimar o poder de uma pessoa que acredita em Deus. Às vezes você está em casa e você ainda está orando por aquele filho que não desistiu, né? Desistiu da igreja, ou então você está lutando uma guerra no seu trabalho de forma errada, de forma física. E você está ali ajoelhando, pedindo a Deus forças para voltar para a igreja com aquele filho, e Deus fala assim, meu filho, você está lutando as forças erradas, você está lutando uma batalha errada. As nossas guerras, muitas vezes, a gente esquece que são guerras espirituais. E a gente quer teimar com Deus e lutar guerras físicas, sendo que guerras a gente precisa lutar de forma também espiritual. Guerras espirituais, lutar de forma espiritual, com as armas necessárias. E Jonatas, ele sabia disso. Jonatas, ele sabia que não era por ele. Ele sabia que ele precisava lutar aquela guerra de forma espiritual. E ele confiou primeiro em Deus, porque ele sabia que Deus estava do lado dele. E eu vejo muitas vezes, eu mesma, amigos, pessoas, nós mesmos, vocês, muitas vezes a gente está passando tantas situações, a gente prefere ir desabafar com um amigo no WhatsApp primeiro, pedir um conselho, ou pedir um conselho para alguém da nossa família, e a gente esquece que o maior conselheiro está à nossa disposição, que é o nosso maior Pai, que é o nosso Deus misericordioso, e é Ele que nos dá a vitória final. E aí eu fui pesquisar no dicionário, não sei quantos aqui saberiam responder isso, o que é ser uma pessoa autêntica? Pastor Renan, você sabe? Gostei da resposta. Eu pesquisei no dicionário o que é ser autêntico. E aqui eu achei alguns significados e eu fui mais fundo para achar o sinônimo. Autêntico significa ser verdadeiro, legítimo. E o sinônimo significa legítimo, puro e original. E aí eu fiquei pensando, tá, mas autêntico, você tem como ser autêntico quando você confia em Deus. Mas para você mostrar que confia em Deus, você precisa também ser coerente. E aí eu fui atrás também, o que é ser coerente.
Deixa eu pegar aqui. Coerente é fazer sentido, é ter lógica. Ou seja, se você fala que é um seguidor de Jesus e você acaba indo ao contrário do que ele fala, você não está sendo coerente. Você pode ser autêntico, você pode dizer, eu confio em Jesus, confio em Deus, mas isso chega nas suas batalhas, chega nos seus momentos difíceis, você não é coerente com o que você diz. Quem não me conhece, eu vou me apresentar, né? Eu gosto muito de fazer missão. E ano passado, eu fui para o Iraque fazer um trabalho missionário dentro de um campo de refúgio. Só que dentro do campo de refúgio, a gente conhece muitos muçulmanos, árabes, e fora deles também. E onde eu fiquei com esse grupo por 20 dias, a maioria era muçulmano. E eles começaram a falar qual a visão deles dos cristãos. Eu sei que muitos aqui têm uma visão de quem são os muçulmanos. Vocês sabem quem são os muçulmanos? Quem sabe, levanta a mão, por favor. Todo mundo sabe, vê na TV, alguns já têm até a imagem formada, que é tudo guerra, são homem-bomba. Já temos uma ideia, né? Se você falar, estou indo para o Iraque, todo mundo, meu Deus, ali é guerra, ali é terror. Mas vocês já pararam para pensar o que eles acham dos cristãos? Vou contar para vocês. Quando a gente para conversar com eles, a maioria deles falam assim, deixa eu entender, vocês se dizem cristão, vocês falam que existe uma Bíblia e que nessa Bíblia vocês precisam confiar num profeta que passou aqui na Terra, a visão deles. E aí vocês falam que tem que andar como ele andou, tem que reinar a paz e ser como esse profeta andou, mas engraçado, porque quando eu vejo, vocês fazem tudo ao contrário. Agora me diz, como vocês querem vir para cá, para o Iraque, falar que a gente está errado e quer que a gente acredite nos cristãos se vocês já não fazem isso? Essa é a visão deles. E é por isso que é tão difícil o trabalho missionário lá dentro. E aí eu falo, se hoje a gente tem errado em ser autêntico, se hoje a gente tem errado em realmente parecer como Jesus, de saber que qualquer momento a gente pode realmente pedir ajuda de Deus e mostrar no nosso coração, nas nossas atitudes, na nossa mente principalmente, que é onde o inimigo está tentando nos últimos tempos. Dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. E aí eu pergunto, se hoje você está sendo coerente com a sua vida espiritual, assim como Jonatas, ele sabia que ele precisava buscar ali na hora. E muitas vezes a gente está tão assim acomodado com a rotina que a gente está cansado até mesmo de conversar com Deus. E aí eu queria saber se realmente a gente consegue hoje ter uma vida coerente com Deus. E se não, eu queria que vocês guardassem essa frase. Porque para o Senhor, nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Quando eu era criança, minha mãe sempre gostou de falar, filha, eu sempre estou orando pela minha mãe, sempre estou orando por você. E eu não sei quantos, muitos aqui sempre já escutaram aquela frase, que uma oração de uma mãe tem poder. E é verdade, porque eu já vi muitos milagres acontecendo com uma pessoa com o joelho dobrado. Mãe, pai, filho. E aí eu queria contar uma história para vocês. Hoje vai ser 2 histórias. A primeira foi de Jonatas e a segunda vai ser do Demitri. E antes eu queria que vocês guardassem essa frase também. Quando Deus está ao nosso lado, não tem nada que é impossível. E primeiro, para a gente reconhecer que Deus está ao nosso lado, a gente precisa tirar as nossas máscaras. Porque é muito fácil a gente viver uma vida dupla, a gente confiar em Deus, entrar aqui hoje na igreja, depois sair da igreja e fazer tudo errado. Porque ninguém vai ver, porque só Deus está vendo. Mas quando a gente acredita que Deus está ao nosso lado, Ele usa o Espírito Santo para limpar o nosso coração e a gente viver uma vida autêntica. Amém. E, por último, Jonatas deu um passo de fé. E eu pergunto para vocês, o que está faltando hoje para a gente dar um passo de fé? Será que tem alguma pessoa que está no seu trabalho, que está precisando escutar, no meio de uma batalha, no meio de uma crise, que existe um Deus na vida dele, que pode ajudá-lo? Será que você está dando um passo de fé, mostrando Deus dentro da sua casa?
Ou você já desistiu? Eu vou contar agora uma história, que é de fora também, para a gente ir encerrando. Quem aqui sabe que cidade é essa? Alguém chuta? Eu já dei direta, tem a bandeira ali. Rússia. Essa é a cidade de Moscou. E a história que eu vou contar o nome desse homem se chama Dmitri. Dmitri, ele era um homem que cresceu ouvindo falar de Deus. Só que na época que ele escutava falar de Deus, era a época que a União Soviética estava dominando ali no país. Então, a restrição para os cristãos era totalmente, nula, bem difícil adorar a Deus. Mas desde criancinha, Dmitri, ele adorava a Deus, o pai dele ensinava os hinos, ensinava versículos da Bíblia, e ele adorava. Até que ele cresceu, casou, teve filhos, e aí veio a guerra, a União Soviética dominou, e Dmitri, a sua esposa e seus filhos não conseguiam mais adorar a Deus como antes. E dentro dessa cidade, Dmitri, ele precisava viajar quase 3 horas para ir para uma igreja mais próxima. Para quem não sabe, lá fora, hoje é assim, porque muitos locais ainda não sabem quem é Jesus. E os locais que sabem ainda sofrem opressão, ou então pessoas são mortas. E na Rússia não é diferente. E Dmitri, ele simplesmente parou de adorar a Deus. Foi, morrendo aquela fé espiritual. E um dia Deus tocou no coração dele. E ele teve uma ideia. Ele chegou e falou assim, por que a gente não faz um culto? Perguntou para a esposa dele. A esposa dele chegou e falou assim, nossa, quanto tempo eu estava esperando por isso, amor? Não sei se ela falou amor, Vamos supor. Mas quanto tempo eu estava esperando por isso? E então, eles simplesmente começaram a fazer um culto. E as crianças ali, já apaixonadas, começaram a ouvir as histórias. No dia seguinte, Dmitri e as crianças, que já tinham escutado a história dos pais, estavam passando histórias para eles. E aí, no dia seguinte, Dmitri chega e fala, tá, a gente já sabe fazer o culto. Por que a gente não começa a louvar? Eles começaram a louvar também. Então, eles faziam o culto, liam a palavra e começavam a louvar. O problema é que essa cidade era pequena, era uma vizinhança pequena. E quando a gente está num lugar pequeno e canta muito alto, o que acontece? Outras pessoas começam a escutar. E não foi diferente. Então, várias pessoas começaram a escutar, começavam a bater na casa de Dmitri, perguntando, será que a gente pode adorar junto com vocês? É que a gente está escutando uns hinos tão bonitos aí dentro dessa casa. Não, pode vir. E vinha várias pessoas, a ponto de, dentro da casa do Dmitri, não caber mais pessoas. Estava muito, muito, muito cheio. E eles começaram ali, por alguns dias, a adorar. Até que eles tiveram outra ideia. Tá, a gente já ora, a gente já canta, por que a gente não ajuda os necessitados da nossa comunidade? Aí outra irmã chegou e falou assim, verdade, vamos recolher algumas ofertas para a gente ajudar os necessitados. E eles faziam isso toda semana. Oravam, cantavam e começavam a recolher ofertas para ajudar as pessoas da comunidade. E aí eles orando, cantando, todo mundo feliz, até que um dia alguém bateu na porta de uma forma diferente. E era um oficial. E esse oficial chegou nele e falou assim, olha, camarada, vou ser bem sincero com você, essa é a primeira e última vez que eu quero ver isso acontecendo. Esse é o primeiro aviso e o último. E pá, fechou a porta. Dmitri parou? Quem aposta que Dmitri parou? Alguém acha que Dmitri parou? Aí que dobrou o número de pessoas no dia seguinte. Começou a dobrar, e muitas pessoas louvando, pessoas cantando. E quem chegou de novo? O oficial. O oficial chegou, abriu a porta, pegou o Dmitri pelo pescoço e falou assim, eu te avisei. Essa ia ser a primeira e última. E dá um tapa na cara dele. E aí Dmitri chega e fala assim, calma, mas isso não é uma igreja. A gente só canta, a gente só louva e recolhe algumas ofertas para servir a comunidade. Mas, sendo bem sincera, gente, isso é muito mais igreja do que outras igrejas, Simplesmente só o local que era uma casa. E aí, Dmitri, ele acaba sendo levado para a prisão. E sendo levado para a prisão, ele fica 17 anos preso dentro daquela prisão. E Dmitri, mesmo triste, 17 anos dentro da prisão,
ele começa a ter uma ideia. Ele, tá, já estou preso, minha família está segura, não posso deixar de parar de adorar a Deus. E aí ele se lembra de quando ele era criança e o pai dele começou a ensinar ele a cantar. E ele tinha um hino preferido. E aí, todas as manhãs, ele levantava, virava a mão dele para o ocidente e cantava esse hino preferido. E toda vez vinha alguns oficiais, davam um tapa nele e fala: para de adorar esse seu Deus. É para você obedecer. Você já não está preso? E, de novo, todo dia pela manhã ele vinha, orava, colocava as mãos dele para o ocidente e adorava a Deus. Isso por 17 anos. Não satisfeito, ele começou a ter ideia, lembrar os versículos. Então, qualquer papelzinho que ele achava dentro da prisão, ele pegava um carvão e começava a escrever. E colocava assim, entre os murozinhos da cela, como uma oferta para Deus. E aí os oficiais vinham, encontravam, batia nele, batia na cara dele e deixava ele de novo sozinho dentro da cela. Até que um dia os oficiais perceberam que não tinha mais como quebrar ele fisicamente. Então eles tiveram uma ideia. Quer saber? Esse cara a gente já bateu nele, a gente já deixou ele roxo e não acontece nada. Então eu já sei o que a gente vai fazer. Chegou em Demetrio e falou assim: olha, quero te contar uma coisa. A sua esposa está morta. Os seus 2 filhos estão indo servir o país. E a gente vai te dar uma condição. Porque agora que sua esposa está morta, alguém tem que cuidar dos seus filhos. Você só precisa fazer uma coisa, Demetrio. Você precisa assinar um papel falando que você rejeita esse seu Jesus. E você rejeitando, você vai estar livre. Você fica tranquilo, vai amanhã para casa, visita os seus filhos, não vai mais precisar apanhar. Você só precisa fazer isso. E Demetrio cai em choro, chora, porque era a única família dele, a esposa dele. E aí ele vai, pega o papel e fala: tá bom, amanhã de manhã então eu te dou uma resposta. E naquele momento, à noite, ele vai muito triste, chorando, se sentindo culpado. Mas, Senhor, eu vou te rejeitar. Por que o Senhor, 17 anos e nada aconteceu? E naquele momento, creiam ou vocês não, creiam ou não creiam, naquele momento, a esposa dele, que estava centenas e milhares de quilômetros dele, sente uma vontade de orar e chama os filhos. Eles se ajoelham e começam a orar pelo pai. E o pai, que estava dentro da cela, passando por essa situação, escuta a voz da esposa. E aí ele escuta essa voz como se ela estivesse orando, falando ali com ele do lado. E parece que surge novamente uma esperança dentro do coração dele. E aí ele crê que isso foi um sinal de Deus para ele confiar que a esposa dele ainda estava viva. Então, no dia seguinte, Demetrio acorda mais feliz do que ele já estava. E aí os soldados ficam apavorados. Como assim, cara? Ontem a gente derrubou esse cara. Ele estava mal, ele estava chorando. E hoje ele está adorando esse Jesus? E eles falaram: não, chega, não tem como. A gente precisa agora exilá-lo, levar ele para a morte. E aí, quando pegam Demetrio pelo braço, muitos presos, eram ali mais de 1000 presos, que não sabiam quem era Deus, que não eram cristãos, todos se levantam e eles começam a colocar a mão para o ocidente e louvar o hino que Demetrio cantou por 17 anos. Quando os oficiais escutam esse hino, eles se arrepiam, porque eles olham que realmente algo ali está acontecendo. E eles viram para Demetrio e perguntam: quem é você? Quem é você? 17 anos aqui, esses presos cantando esse hino. E ele vira para os oficiais e fala: eu sou o filho do Deus vivo. Amém? Demetrio volta para sua casa, encontra sua esposa, e depois o seu filho volta para a prisão, mas não como prisioneiro, mas como capelão daquela prisão. Em Moscou, uma cidade ali perto, que era proibida até então ter cristãos. O que eu quero mostrar com vocês, com essa história, é que Demetrio, ele foi autêntico. Deus tem um chamado para a sua vida, para a minha vida, mas nós precisamos ser autênticos, nós precisamos saber o nosso propósito.
Demétrio, ele sabia qual era o propósito dele, mas ele não deixou se abalar durante a crise. Se você tem e está sentindo esse chamado, se você quer ter uma vida autêntica, não só hoje, mas para o resto da sua vida, até Jesus voltar, eu gostaria que você ficasse em pé para a gente orar, para que a gente continue sendo instrumento e a gente continue honrando o Deus de Demétrio, o Deus do Jonatas e o nosso Deus. Amém? Querido amado Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós te conhecemos. O Senhor enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. E sabemos que a nossa vida, Senhor, é ser um instrumento em tuas mãos. Não nos deixe sair daqui, Senhor, sem levar essa mensagem no coração. Porque queremos ser, Senhor, como Jonatas, queremos ser como Demétrio, Senhor, que foram autênticos, que deram um passo de fé. Pai, nos ensine e abra os nossos olhos para quando surgir um momento de crise, a gente lembrar que não são pelas nossas forças físicas, e sim pelas nossas forças espirituais, Senhor, que é teu Senhor ao nosso lado. O Senhor sabe o que cada um aqui está enfrentando, o que enfrenta na casa, com família, como pais e como mães, Senhor. Mas sabemos que isso é pequeno comparado ao teu poder, porque o Senhor é o Deus do impossível. E a nossa história ainda não acabou, Senhor, porque a nossa história é irmos para o lar celestial. Obrigada, Senhor. Guarda o nosso coração, nos guie de volta em paz para as nossas casas. É tudo isso que eu te peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que mensagem bonita, né? Tocou meu coração e eu tenho certeza que tocou o seu coração também. E agora no nosso culto de quarta de poder, vamos fazer o quê? Vamos ser autênticos, né, com a nossa fé, fazendo os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. O Clevinho vai estar aqui com o microfone.